Boa noite, irmãos queridos. Boa noite. Oração incessante, o nosso tema hoje. Vou pedir para que o Guilherme, por favor, projete o nosso texto. Se vocês quiserem acompanhar o texto bíblico, Atos 12, de 5 a 12, nós vamos ler, tá bom? Nós vamos até usar alguns... se você estiver com a Bíblia aberta, e aí a hora que eu pedir para o Guilherme, por favor, a gente vai usar alguns textos ali para a gente estar meditando. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Bom, nós já conhecemos bastante a história que foi lida agora, né? Mas a palavra de Deus é tão rica, que nós tiramos muitas lições para nós todas as vezes que lemos ou ouvimos. Pedro estava preso injustamente a mando de Herodes, porque estava mandando matar os cristãos. O apóstolo Tiago havia sido, dias antes, decapitado, né? E eles queriam fazer o mesmo com Pedro, porque aquilo elevou uma moral de Herodes, né? E todos os inimigos do povo de Deus ficaram felizes de ver que Tiago havia sido morto por causa da perseguição. E ele queria fazer o mesmo com ele, né, com Pedro. E nós vimos o texto aqui, que Pedro estava preso e estava algemado, né, ali com as correntes, e tinha o quê? 2 seguranças do lado dele. Mas uma coisa interessante ali, Pedro dormia entre os guardas, né? Eu penso que se eu tivesse presa com correntes entre 2 guardas, eu não conseguiria dormir. Quem conseguiria dormir? Não, mas Pedro estava ali, dormindo. Pedro estava preso fisicamente, mas não espiritualmente, porque o coração dele estava ali, tranquilo.
Deus pode nos libertar de qualquer prisão. Pedro sabia disso. E ele sabia que Deus estava operando ali, porque o texto diz que havia oração incessante da igreja a favor de Pedro. Por isso ele descansava no Senhor. E ele sabia também que não há prisões que resistam à oração. Não há prisões que resistam à oração com fé, com persistência. Nós vamos ver algumas coisas aí, né, alguns textos, algumas palavras que vão nos trazer a reflexão. A primeira coisa que Pedro precisou ver ali para que ele se despertasse foi a luz. A palavra sobreveio tem o significado de repente. De repente apareceu a luz. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. E isso daí abriu os olhos de Pedro. A palavra diz que a luz iluminou a prisão. A luz iluminou a prisão. E nós sabemos que Jesus é a própria luz. Foi o Senhor que mandou aquela luz naquele momento para abrir os olhos de Pedro. E onde entra a luz, tudo é esclarecido. A luz naquela prisão foi o resultado da oração. A luz foi o resultado da oração. Quando nós conseguimos ver a luz de Cristo, não nos resta dúvidas nenhuma de que Ele está ali. A partir do momento da luz, foi o momento que Ele teve outra missão a cumprir naquele momento. A obediência. Veio a luz e Ele teve que colocar em seguida a obediência. Eu vou pedir para o Guilherme colocar aquela frase que eu pedi para ele pôr para mim, pode ser? Pedro obedeceu, colocando a ação na oração, enquanto a igreja orava para Deus agir. Vamos refletir nessa frase? Vamos ler juntos e pensar no que a gente está falando. Pedro obedeceu, colocando a ação na oração, enquanto a igreja orava para Deus agir. Vocês pensaram bem nessa frase? Enquanto a igreja ora, Deus está agindo. Enquanto a igreja ora, Deus está agindo. Mas a oração gera ação. E tem coisas que só nós podemos fazer. Tem coisas que só Deus faz. Mas tem coisas que nós não podemos ficar de braços cruzados. Você está doente. A Eunice está doente. Nós vamos orar pela Eunice. E ela vai dizer, então eu vou ficar aqui que Deus vai me curar. O que Deus está falando para ela? Eunice, procura o médico. Ele já está indicando o médico para ela. Já está indicando o tratamento para ela. Ações que só nós podemos colocar em prática. Nós temos que colocar em prática. Então, a primeira coisa que apareceu ali foi a luz. Sabe quando muitos de nós éramos pequenos? Eu estou falando assim porque aqui acho que o Niltinho é mais... não, é o Mateus, o mais jovenzinho. Você está lá dormindo, a avó abre a janela, o que entra? A luz. A avó fala para você igual o anjo falou para o Pedro. Chegou a luz, Mateus, acorda, desperta, não é? Desperta, Mateus. A segunda coisa que a avó fala para você, levanta que é hora de sair, de ir para a escola. Levanta. Terceiro, se veste. Foi assim que o anjo falou. Sabe por quê? Porque o anjo não podia fazer isso para ele. Ele não era um bebê, né? Vai, abre, porque a luz chegou, é hora de despertar, é hora de se vestir. Acompanhe os versículos lá depois. Levanta, primeira coisa, vem a luz, é hora de despertar, é hora de levantar. Falou para o Pedro, coloque o cinto, calça e sandálias. Tudo isso era uma ordem para ele fazer, que Deus não podia fazer por ele. Aí acho que ele ficou pensando, mas como que eu vou fazer tudo isso? Estou preso.
mas Deus estava libertando. Enquanto estamos obedecendo, Deus está libertando. Deus está libertando e nós estamos continuando a obedecer. E será que deu tempo de fazer tudo isso? Deu. Mas espera aí, estava preso, mas deu. Por quê? E se os guardas acordarem? Deus está no comando. Mas e se eu tiver medo? Deus está no comando. Mas e se eu não tiver forças? Quando Ele manda, Ele nos dá forças, porque onde há oração, Deus age. Onde há oração, Deus age. Pedro foi libertado por Deus naquela prisão, na noite anterior em que Herodes planejava matar ele, diz o texto. No dia seguinte, Pedro estava lá dormindo. Amanhã vou ser morto, vou ser decapitado. Não deu tempo nem de Pedro viver o luto do seu amigo Tiago. Ele não sabia se ele chorava pela morte do Tiago, ele não sabia se ele chorava porque no outro dia ele ia ser morto. Ele não fez nada disso, ele estava em oração. A igreja estava em oração por ele, ele estava ali sabendo que a morte não era o fim. Ele sabia que Deus estava no controle. Se Deus quisesse que ele fosse morto, ele ia ser. Mas se Deus não quisesse, não ia ser o homem também que ia fazer. Pedro foi libertado na noite anterior. Por quê? Porque ele sabia, Pedro estava na prisão, pensando que no dia seguinte ele ia ser morto, mas ele estava descansando no Senhor. Prestem bem atenção no que eu vou fazer, no que eu vou dizer. Mesmo quando achamos que seremos degolados no dia seguinte pelos nossos problemas, pelas circunstâncias que fogem ao nosso controle, precisamos saber que Deus já está agindo e não vai nos deixar sozinhos. A gente pensa, nossa, amanhã eu estou por aqui, amanhã eu estou até o pescoço, eu não sei o que vai ser de mim. Mesmo quando isso acontece, mesmo quando está nos afogando, nós precisamos saber que Deus já está agindo e não vai nos deixar sozinhos. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele sabe o tempo que ele vai agir. Outra coisa, o anjo vai caminhando com Pedro até o momento em que ele consegue caminhar com as próprias pernas. Já pensou? Você está com seu filhinho, o Niltinho está lá com o Tomás. Aí ele está andando, segurando na mãozinha do Tomás. Enquanto ele vê que está um perigo, ele está lá, segurando na mãozinha do Tomás. Quando ele vê que ele pode deixá-lo ir sozinho, ele deixa ele ir sozinho. Deus faz assim com a gente. Tem momentos que Ele precisa segurar na nossa mão. Tem momentos que Ele sabe que pode soltar, mas Ele fica nos observando. Então, Ele sabe. E lá diz assim, 12:10, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. A perseguição aos cristãos levou a igreja a fazer da casa de mãe de João Marcos um lugar incessante de oração, aonde a igreja estava orando. Aonde o povo de Deus ora, ali é uma igreja. Se você ora na tua casa, com a tua família, a tua casa é uma igreja. Se você não está orando, eu me lembro muito de uma pregação do pastor Bruno, que diz que eis estou à porta e bato. Aquele texto de Apocalipse 3:20. Muitas vezes nós estamos aqui, cultuamos, louvamos, aprendemos, e quando vamos para casa deixamos Jesus do lado de fora batendo na porta. Porque às vezes nossa casa deixou de ser uma casa de oração. Não é só aqui que é a casa de oração, nós podemos fazer na nossa casa também uma casa de oração. E nós também podemos ver o seguinte, lá o decorrer, quando Pedro saiu da prisão e o anjo deixou ele ir sozinho, a primeira lugar que ele lembrou foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde o pessoal estava. E lá ele foi, bater na porta, né?
bateu na porta, eu estou aqui, e o povo está lá, Senhor, tenha misericórdia, liberta o Pedro, Senhor, coitadinho do Pedro, Senhor, coitadinho do Pedro, o Pedro está lá, e o Pedro lá batendo. Aí a Rod foi lá, né? Ai, deixa eu ver quem é. Ai, é o Pedro, pá, bateu a porta na cara de Pedro e foi lá avisar a igreja. Silvio, o Pedro está lá fora, E o Silvio, você está louca? Não está não. Senhor, abençoa o Pedro, tadinho, ele está lá na prisão, Senhor. Ele está lá na prisão, liberta ele. Aí ela, mas o Pedro está aqui. E o Pedro batendo, ela voltou. Aí o outro irmão pegou e falou assim, não, é o anjo dele, não é ele não. Aí foi lá e bateu de novo. Se fosse em nossos tempos hoje, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia estar orando, eu entrava lá no Instagram, deixa eu ver se o STF mandou libertar o Pedro. Não, Pedro está lá, a resposta da oração está batendo na porta e o povo lá dentro dizendo que não. Né? Então, às vezes a gente está com a resposta da oração e a gente não está acreditando que está ali. E às vezes, pensa bem, quando a resposta da oração não vem do jeito que a gente idealizou, a gente não está acreditando, e foi assim com eles. Eles acharam que, de repente, eles iam ficar sabendo de uma notícia assim, Herodes mandou tirar o Pedro da prisão. Eles achavam talvez que fosse desse jeito, nunca ia acreditar que o Pedro ia conseguir ter saído automaticamente com a porta abrindo, né? Naquele tempo já tinha porta automática, né? Deus já sabia da porta. Hoje em dia, no século nosso, aí a gente fica pensando, nossa, a gente entra no shopping, não precisa abrir a porta. Naquele tempo, Deus já fez a porta abrir automaticamente. Já fez as cadeias se abrirem automaticamente. Então, quando a resposta da oração não vem, às vezes, do jeito que a gente idealizou, a gente não consegue acreditar na resposta da oração. A resposta da oração vem infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por coração e imaginação humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito grande, maravilhosa demais a promessa de Deus. Então, muitas vezes nós passamos por momentos assim como Pedro. Estamos imobilizados, existem prisões que tentam limitar nossa força, nossa vida, situações que parece que vêm com tudo para deixar nossa fé inoperante, né? E muitas vezes nos deixamos ser levados por essas prisões que nos acumulam. Devemos o quê? Orar incessantemente. Devemos pedir oração? Devemos. Vai começar amanhã, às 0h, a torre de oração. Aí a gente fala, não, eu já pedi oração lá na torre, o Silvio sabe que eu pedi oração, então agora eu vou sossegar. Não, isso é terceirizar a oração, né, Silvio? Nós temos que pedir oração, mas não podemos terceirizar a oração só. Nós também podemos e precisamos orar. Então, para a gente encerrar, só recapitulando, quando a luz chega, nós temos o discernimento que gera a obediência. E aí nós precisamos obedecer às ordens. Quando nós obedecemos às ordens, as portas vão se abrindo, as cadeias vão sendo rompidas. De novo, eu vou pedir para ele colocar aquela frase. Pedro obedeceu, colocando ação na oração, enquanto a igreja orava para Deus agir. Enquanto age, oração gera ação. Até rima, né? A oração gera ação, porque a obediência precisa gerar ações. Não adianta, vou pegar de novo no pé do Mateus. Ah, avó, eu vou lavar a louça sim. A avó pediu, ele disse que vai obedecer, mas ele não agiu? Resolveu a obediência? Não, a obediência gera a ação. Para terminar, Pedro viveu feliz para sempre? Não. Os problemas de Pedro continuaram. Pedro continuou sendo perseguido, mas ele cria que tinha um Deus que o pegava pela mão quando era necessário, mas que ele ensinava a andar com as próprias pernas também.
Nós sabemos que Pedro teve uma morte dolorosa, ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele está lá com o Pai. E uma coisa que eu peço nessa noite, que o Senhor nos proporcione a mesma fé, a mesma perseverança de homens e mulheres que, assim como Pedro, viveram e morreram pela palavra e oração, para que um dia nós todos juntos estejamos com ele na glória, conversando com Pedro, trocando ideias, né? Coisa maravilhosa, conversar com os heróis da fé, com os homens do passado, com os homens do presente que morreram orando, conversando com o seu Batista, com a dona Arquimínia, um monte de gente, a gente não sabe se vai conhecer, mas eu penso que das coisas boas a gente vai lembrar. Quando a Bíblia diz as coisas antigas já passaram, eu acredito que as coisas boas vão permanecer. Todos juntos com ele na glória, vencendo. Porque se a morte física, se os problemas aqui nos pegarem, sabemos que vamos viver com ele a vida para sempre. Amém? Amém.